Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A partir do verso 1. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me usa, eu te peço, para a glória do teu santo e bendito nome. Que assim seja. E você que concorda diz amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova sequência de reflexões. Uma nova sequência de reflexões. Denominada Cartas de Deus. Cartas de Deus. Não é cartas para a igreja. Cartas para a igreja. Então, essa semana nós vamos refletir sobre as 7 cartas de Deus para a igreja da Ásia. As 7 igrejas na Ásia. Vamos conversar um pouco sobre isso. Tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Tenho certeza nós vamos aprender muita coisa com essas cartas. Vamos relembrar muita coisa. Já vimos esse assunto há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Não vou saber precisar quantos anos atrás, mas já vimos. Vamos rever, reaprender ou aprender. Então eu te convido a ficar conosco, a participar conosco. Tudo fica salvo lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, PR Marcão Bombo, se inscreve. Vai lá, se inscreve, ativa as notificações lá, tocando o sininho, e Deus vai te abençoando, tá bom? Podendo compartilhar, compartilhe, porque outras pessoas podem ser alcançadas através da sua vida, enriquecendo-vos de todas as formas para que possais ser generosos. De repente, não é uma riqueza mensurada em valor. Não tem, qual que é o valor? Não tem um valor, né? Um valor é você estar participando desse culto online, mas é uma riqueza. Deus está te enriquecendo, dando a oportunidade de ouvir uma palavra, de participar de um culto, tendo aí um telefone para você participar através do telefone, ou de uma TV, Smart TV e outras formas tantas. Deus está te enriquecendo. De repente, essa é uma das formas, essa riqueza que não é mensurada num valor monetário, ela é de uma grandeza sem condições de colocarmos algum tipo de valor, que é a riqueza de poder ouvir a palavra de Deus, tá? De repente é uma forma, compartilhe, se você quiser, claro. Vamos ler. Nós vamos lendo, vamos conversando. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer dessa forma. Vou fazer a leitura da carta e aí na volta nós vamos conversando sobre ela. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu.
Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática, ou as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Veja, que coisa linda, uma carta escrita à igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade importante, onde ali tinha o grande templo de Diana, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade fortíssima, poderosíssima, considerada uma cidade metropolitana, em torno de 350 mil habitantes na época, tendo ali a deusa Ártemis sendo adorada, exaltada, né? E então movimentava de uma maneira muito poderosa a economia da região. A economia da região. Muitas pessoas visitavam, iam até o templo para ali fazer exercer as suas práticas religiosas de adoração. A Diana, no caso, os romanos, aos romanos, na transliteração do nome, a Ártemis era a mesma. Ártemis e Diana era a mesma, mudava apenas, o povo muda a forma de falar, mas era a mesma deusa. Então, era uma cidade portuária, uma cidade que tinha um porto muito forte na importação e na exportação. Era chegado muita matéria-prima, muita mercadoria através daquele porto. Éfeso era uma cidade que tinha 2 vias muito importantes, uma mais costeira, outra mais centralizada, mas as duas elas facilitavam a ligação entre a Europa e a Ásia. Essas vou dizer, rodovias, elas faziam essa ligação, Europa-Ásia. Então, Éfeso era uma cidade muito importante, dentro de todo o contexto político, econômico, religioso da época. E ali em Éfeso havia uma igreja estabelecida. Fruto do trabalho missionário executado por Paulo, que veio a ter posteriormente pastores Apolo, Áquila, Prisca ou Priscila, Timóteo. A igreja em Éfeso, ela era a igreja conhecida como a igreja do amor, porque havia ali a prática do amor. Ela era uma das marcas, características iniciais dessa igreja. Mas o texto ensina para nós que as coisas parecem que elas não seguem do jeito que elas iniciaram. E isso é algo que é importante para nós nos dias de hoje, para revermos aquilo que nós fazíamos que era legal e deixamos de fazer, e de repente revermos o posicionamento, o comportamento, e trazer novamente boas práticas que foram deixadas com o passar do tempo. Aí cada um vai saber identificar o certo, o porquê foi deixado. Enfim, quando fala das estrelas e quando fala dos candelabros, as estrelas,
o final do capítulo 1 vai falar. As estrelas são os anjos, cada líder religioso dentro de cada igreja, e os candelabros a própria igreja. Então, Jesus, ele está andando. Eu vou voltar aqui só para fazer a leitura, que eu acho que é bastante interessante. O capítulo 1, Ian, por favor. Capítulo 1, verso 20. Acho que é válido que a gente lendo fica mais clara a informação, de repente, para alguém. Apocalipse 1, 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. Deus está falando com o apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele estava ali exilado na ilha de Patmos. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Deus vai falar de um jeito particular com 7 igrejas. Lembrando que sobre essas 7 igrejas, há 7 estrelas, figuradamente falando, que são os anjos da igreja. Figuradamente falando também, são os líderes, são os responsáveis pela igreja. Então Deus fala com a igreja. Mas é importante, dentro da primeira pontuação que eu faço para a nossa reflexão, que Deus fala com o anjo da igreja, ao anjo da igreja em Éfeso. Deus direciona a palavra a quem? Ao anjo, porque a igreja tem um anjo, porque a igreja tem um pastor, porque a igreja tem um direcionamento. Isso é importante para todos nós. Por exemplo, aqui em Piracicaba, quem é o anjo da igreja quadrangular aqui em Piracicaba? Pastor Toninho. Para a igreja aqui em Piracicaba, Deus dá o direcionamento para o pastor Toninho. Ele é o anjo. E nós seguimos ele. Por falar nisso, nessa terça, às 20 horas, nós teremos uma live com ele, com a pastora Lourdes, uma live denominada Vida para Piracicaba, às 20 horas, você é nosso convidado, estaremos todos juntos, online, participando de um grande movimento de fé, cura, libertação e salvação que será ministrado sobre Piracicaba. É o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Piracicaba, na igreja do Evangelho Quadrangular, Deus disse: faz uma live para Piracicaba. Pronto, está feito. Isso é importante nós entendermos. Aqui no bairro São Jorge, quem é o anjo da igreja do Evangelho Quadrangular aqui no bairro São Jorge? Pastor Marcos Bombo. Então, quando Deus tiver que falar com a igreja aqui no bairro São Jorge, Ele vai falar com quem? Ele vai falar com o pastor Marcos Bombo. A igreja, por exemplo, ali a igreja da cidade, que é próxima ao shopping Piracicaba, pastor Paulo Nardino. Quem é o anjo da igreja ali? Pastor Paulo Nardino. Igreja Novo Horizonte, aqui pertinho de nós, pastor Tiago Amaral. E assim por diante. E é válido ainda acrescentar, antes de eu desenrolar o assunto aqui, é válido acrescentar, e eu acho interessante que ainda ontem nós falávamos, e falamos muita coisa, até de uma maneira um pouco contundente, relacionada às situações de igrejas. Cada igreja tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, a sua identidade. Todos somos quadrangulares, mas cada povo tem o seu jeitão de ser, cada povo tem a sua característica econômica, financeira, social. Existem algumas questões que precisam ser tratadas aqui nessa igreja, no bairro São Jorge, que não precisam ser tratadas aqui atrás, no bairro Novo Horizonte.
Mas existem algumas questões que precisam ser tratadas por Deus ali no bairro Novo Horizonte, que não precisam ser tratadas aqui. Existem algumas questões lá na igreja sede que não precisam ser tratadas aqui, mas precisam ser tratadas lá. E existem algumas questões que têm que ser tratadas aqui, mas não precisam ser tratadas lá. É só pegar e olhar. Aí, tudo isso que nós estamos conversando vem tudo dentro de uma amarração de reflexões. Não se distancie do altar. Trocamos já de tema, agora é cartas para a igreja. Mas veja que todas as situações, todas as reflexões, elas vão trazendo uma colaboração. Elas colaboram umas com as outras para não haver confusão. Quando a pessoa entende e respeita a forma como Deus estabeleceu a ordem na igreja, não tem dor de cabeça. Agora, começou a deixar de respeitar, vai ter dor de cabeça, vai ter dificuldade. Não vai adiantar eu ficar olhando, de repente, o que está acontecendo ali, por exemplo, no Castelinho, na igreja com o pastor Renato Caetano, e querer aplicar aqui o que acontece lá. Tem questões que acontecem lá que não acontecem aqui, tem questões que acontecem aqui e não acontecem lá. Quando nós entendemos a particularidade de cada ajuntamento, nós vamos viver mais felizes, vamos viver melhor. Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Você que está me ouvindo agora aí, você que está me acompanhando nessa reflexão agora aí, se você está aí ouvindo, se você está aí acompanhando, e a grande maioria dos que estão conosco estão todos os dias, né? Vez por outra há uma ou outra pessoa diferente que não costuma estar conosco, mas vez por outra a grande maioria é a mesma. É conosco que Deus está tratando nesses dias. Cartas para nós, então Deus vai falar conosco. Aí nós vamos ouvir, vamos entender. Com a igreja estabelecida aqui no bairro São Jorge, é com o pastor Marcos que Deus vai falar. Se eu entender isso daí, eu não vou ficar dando trombada, eu não vou ficar fazendo picuinha, fuxico, mexerico. A Márcia é minha esposa, mas não é para minha esposa que Deus dá o direcionamento aqui nessa igreja. O direcionamento que Ele dá é para mim. E isso é importante. O pastor Jonathan é um braço direito. Está aí comigo no dia a dia, me ajuda e muito. Mas não é para ele que Deus dá o direcionamento nessa obra. É para o pastor Marcos Bobo. Pastor Carlão é outro braço direito. Tem 2 braços direitos. Ou se quiser distribuir, um fica com o braço direito, outro com o braço esquerdo. O importante é que os 2 ajudam muito. Mas não é para o pastor Carlos que Deus dá o direcionamento, é para o pastor Marcos. Aí tem outros pastores que me auxiliam, o pastor Acátia, que é fora de série, é muito joia também, mas não é para ela o direcionamento. O direcionamento passa pela minha vida. Pastor Nilton, pastor Evandro, também são assim, joia. Não é para eles, é para o pastor. Por que eu friso isso aí? Porque quando a pessoa entende isso daí, ela vai evitar de cair em algumas armadilhas que são colocadas no dia a dia para trazer confusão dentro da igreja. Vejamos, estudemos um pouco mais de perto. Para a igreja em Éfeso, Deus faz elogios. Ele diz assim, eu conheço as suas obras e o seu trabalho. Deus está dizendo, vocês são trabalhadores. Vocês não são desocupados. Vocês são ativos. Deus elogia. Ele diz assim, a sua paciência, a sua perseverança. Ele está dizendo, vocês passam por dificuldades, por situações adversas, por momentos críticos, por momentos difíceis, mas ainda assim vocês têm se mantido pacientes e perseverantes.
E ele ainda diz: vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. E aqui nós somos convidados a fazer uma parada um pouco mais demorada para olhar essa questão. Porque os nicolaítas era um partido, um grupo dentro da igreja de Éfeso. Era um grupo dentro da igreja de Éfeso. E esse grupo procurava fazer o quê? Implantar leis de sucessão apostólica. Então, os nicolaítas, eles procuravam implantar leis. Por quê? Vinha aí aquela questão toda do apostolado, né? Os apóstolos, e após os apóstolos veio a implantação dos diáconos, e juntamente com os diáconos foi começando a formar uma estrutura dentro da igreja. A necessidade de uma estrutura organizacional por conta de manter a ordem, os princípios. Mas começa então, a partir dos nicolaítas, o quê? A serem inseridos pensamentos que trouxessem para si, um grupo de pessoas trouxessem para si o controle da igreja. É ruim quando tem um grupo de pessoas que quer controlar a igreja. E foi isso que aconteceu. Foi estabelecido o clero, com o passar dos dias, a história mostra, foi estabelecido o clero. Dentro do clero, as lideranças eclesiásticas e estudiosos ainda apontam para, a partir desse momento aqui, a formação da Igreja Católica Romana, dando ao Papa a autonomia sobre todas as demais igrejas e assim por diante. Quer dizer, é complicado quando alguém entende, ou prega, ou sugere, ou insinua ser o dono da igreja. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Quando começa alguém dentro da igreja querer ser o dono da igreja, querer mandar na igreja, os problemas eles vão começar a aparecer um após o outro. A igreja em Éfeso logo identificou essa dificuldade aí. Tanto identificou essa dificuldade que começou a combater as práticas dos nicolaítas. Entre essas práticas que trazia a ideia, o pensamento de controlar a igreja, vinha o quê? Vinha a inserção, vinha o colocar, o iniciar pensamentos voltados para o gnosticismo, sugerindo assim uma mistura, uma mística de muitos pensamentos dentro da fé cristã. Aí você vai parar e vai olhar nos dias de hoje, a igreja não é tão mística, tão cheia de não sei o que, acredita nisso, acredita naquilo outro, uma mistura, um sincretismo religioso. Estudiosos apontam que isso tudo se deu, nós chegamos onde chegamos hoje, por causa do avanço das obras, das práticas dos nicolaítas. A igreja em Éfeso combatia, e Deus elogia. Ele diz: vocês estão de parabéns, porque vocês não têm embarcado nessa da igreja ter um dono. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. É ruim. Esse altar não é meu. Eu estou aqui. Deus me colocou aqui para conversar com você há 12 anos atrás. Mas esse altar não é meu. Essa igreja não é minha, esse templo não é meu. A igreja é de Cristo. Esses líderes que estão aqui são líderes que estão me auxiliando, sendo desenvolvidos a partir do meu chamado, mas não são meus, eles são de Cristo. Isso é importante. É ruim quando a pessoa começa a querer trazer para si e querer controlar. Por isso tem muita gente passando fome espiritualmente. Porque está ali sendo levado debaixo de um cabresto,
sendo levada debaixo de um autoritarismo. A igreja é de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo deu a vida, Ele morreu pela igreja. Pela igreja, tá? Elogios. Recapitulando, primeiro, é uma igreja que trabalha. Segundo, é uma igreja que tem paciência, que é perseverante. Terceiro, não concorda, reprova as obras do Nicolaítas, o sincretismo, a mistura de crença, de fé dentro da igreja de Cristo, a inserção de donos, permitir que pessoas se façam donos do Evangelho, determinando que o que eles falarem é lei, e não o que a Bíblia disser é lei. O que é lei é o que a Bíblia diz, não o que as pessoas dizem. Aí vem a censura. Primeiro vem os elogios, versículo 2, 3 e 6. Aí vem a censura no versículo 4. Olha, você abandonou o seu primeiro amor. Isso é ruim. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que é paciente, que persevera, que não concorda com comportamentos equivocados, misturando fé dentro da igreja, vendendo a igreja, não concorda com isso. Só que, em contrapartida, abandonou o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Aí é uma questão que nós temos que parar e ir pensando. Há uma crise na cabeça dos cristãos sobre o que é mais importante: a fé, a verdade e o amor. Aí vem uma questão que nós temos que conversar aqui. Por exemplo, a fé, a verdade sem amor acaba caindo no legalismo. Isso é verdade, mas não há amor. Então não há a prática do amor, de entender, de saber, está certo, você está certo. Mas o amor, ele vai levar a você a dar à pessoa a oportunidade de um recomeço, de uma revisão, de repensar. A razão de termos um evangelho apático nos dias de hoje é exatamente isso. É muita verdade e pouco amor. Então aquele legalismo: você é um pecador, você é um miserável, você é um desgraçado, você não vai para frente, você não vai para trás, a sua vida é isso, aquilo outro. Tem que dar a oportunidade para a pessoa recomeçar. Tem que dar. Então a censura: você abandonou o seu primeiro amor. Seu primeiro amor. Sem amor, os dons espirituais eles não vão produzir efeito nenhum. Sem amor, começamos a ficar meio que limitados ou praticamente zerados na prática dos dons espirituais. Aí vem a pergunta: por que é que nós não amamos? Por que é que deixamos de amar? Onde foi que nós tropeçamos e abandonamos o primeiro amor? Essa é a pergunta que vai para a igreja lá em Éfeso, mas que é importante para nós aprendermos e aplicarmos a nossa vida nos dias de hoje. Porque eu também sou igreja, você é uma igreja. A igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então, trabalha, tem elogio? Quais elogios? Você tem muitos elogios que Deus tem para a sua vida. Tem alguma censura? Qual é a censura? De repente abandonou o primeiro amor também. De repente foi deixando, se distanciando do altar, o amor vai esfriando. Aí vem o terceiro ponto para nós encaminharmos o final da nossa conversa. Como que desenvolve amor na igreja? Como que vai desenvolver? Pastor, eu abandonei o primeiro amor, eu lia, eu orava, eu evangelizava, eu ia para o monte, eu levantava de madrugada, eu ofertava, eu dizimava, eu contribuía com gêneros alimentícios, cesta básica, eu era alguém que ajudava na diaconia, na intercessão, ou com as crianças, ou com a música, eu era alguém que estava ali pronto, sempre pronto a ajudar o pastor, a ajudar na obra de uma maneira geral, a fazer. Eu me mexia, eu me movimentava, eu não parava, eu era uma pessoa trabalhadora de fato, como está escrito aí. As obras, elas eram tremendas. Se eu soubesse que alguém não estava bem, eu ia lá, fazia uma visita, orava, impunha as mãos, ungia com óleo. Se eu soubesse que alguém estava desempregado, eu não sossegava enquanto a pessoa não começasse a trabalhar. Se eu
eu soubesse que era algum casal que não estava bem, eu sugeria um livro, eu sugeria um filme, eu sugeria uma terapia com o pastor, um acompanhamento com alguma outra liderança voltada para o casal. Eu era alguém que fazia muito, mas eu esfriei, pastor. Até mesmo ir à igreja, que eu ia sempre, eu ia com frequência, eu me aprontava antes, chegava antes, estava ali, não via a hora de chegar. Hoje em dia, para ficar ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora acompanhando uma reflexão, é uma luta. Ir para a igreja, então já nem sei desde quando que eu não vou. Antes mesmo da pandemia eu já não estava indo. Sabe, são questões que estão aí no dia a dia, dentro do corpo, dentro do seio, no interior da igreja. Isso acontecia lá atrás, na igreja em Éfeso. Mas isso acontece também nos dias de hoje. E se Deus está dando para nós a oportunidade, porque serão 7 reflexões, 7 igrejas, 7 conversas onde nós vamos ter elogio, censura e a aplicação para que a situação seja revertida, é porque Deus está olhando para nós nos dias de hoje e Ele está dizendo assim: ei, vamos lá, eu acredito em você, eu confio em você, eu sei que você pode fazer muito mais do que você faz, não apenas para os outros, mas principalmente para você, por você, pela sua família. Como que eu desenvolvo amor? Aí vem as 3 situações importantes para que nós possamos aplicar na nossa vida. Primeiro, lembra-te. Em primeiro lugar, a igreja recebe a ordem de lembrar da sua condição anterior. Lembra-te. Como que era antes? Nós não devemos viver do passado, mas nós devemos trazer do passado o que nos traz esperança. Lembra? Põe aí a sua cabeça para lembrar. Como que era? Como que foi? Como que agia? Como que se comportava? Lembra-te de onde caíste. O texto diz assim, verso 5. Lembre-se de onde caiu. De onde caiu? Eu estava aqui. De onde caiu? Estava aqui. De repente eu caí. Caiu da onde? De onde que você caiu? Caiu? Se caiu, caiu de onde? Pastor, eu era visto como uma das pessoas-chave dentro da igreja. Eu era visto como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu era visto como um grande patrão. Eu era visto como um grande pai. Eu era visto como uma grande mãe. Eu era visto como filho exemplar. Lembra-te, aonde você estava que você acabou caindo? Lembra-te. É o que a Bíblia convida. Lembra-te. Aí o segundo ponto ele diz assim, arrepende. Arrependimento quer dizer mudança de direção. Você já brincou na lama? Já brincou na lama, Diogo? Brincou na lama já? Já? Brincou, Ian? Você não tem cara que brincou na lama não, hein? Olha lá. Eu sabia. Eu só olhei e falei, ele não brincou na lama não. Você já brincou na lama, Carlão? Você tem cara que comia até barro, Carlão. Fazia bolo de barro e comia. Você tem cara de que comia bolo de barro. Você já brincou na lama? Eu já brinquei, eu lembro lá. Esses dias nós estávamos falando disso. Lá no São Dimas nós íamos jogar futebol. Quando chovia, juntava todo mundo, ia no campinho de futebol lá. De areia. Não era areia, era barro, era terra. Jesus amado. E era tão gostoso, era tão legal. Escorregava e caía, aí dependia de alguém para dar a mão para levantar, porque você ia levantar, escorregava e caía de novo. Era uma coisa maluca, era uma coisa de doido. Você já deve ter feito isso aí também, né? Pois bem, lembra-te de onde caiu. Arrepende-te. Arrependimento é mudança de direção. Se não faz mais, volta a fazer. Se não fazia, agora faz, deixa de fazer, muda.
É que antes eu não ia em tal lugar, agora eu estou indo. Então para de ir. Se ir em tal lugar está te atrapalhando, para de ir. É que antes eu não assistia tal coisa, agora eu estou assistindo. Pare de assistir. É que antes eu não falava tal coisa, agora eu estou falando. Para de falar. Arrepende, muda. Aí, retorne às primeiras obras. Retorne. 3 coisas importantes para a igreja de Éfeso: lembrar da onde caiu, arrepender e retornar às primeiras obras. O cair na lama, o arrependimento é isso daí. Você caiu, mas você pega na mão de alguém te ajuda a levantar, você vai e você se limpa, tal, tudo direitinho e segue a vida. Retorne às primeiras obras. O que é que te impede de retornar às primeiras obras? O que é que te impede de viver novamente aquilo que você vivia? Qual é a dificuldade? Talvez vai ter que pedir perdão, né? E pedir perdão não é uma coisa tão fácil. É que eu não senti no coração de pedir perdão. Acontece que perdão não é de sentir no coração. Se você não sentir no coração de pedir perdão nunca, você nunca vai pedir perdão, nunca vai perdoar. E aí é um problema. Porque Jesus disse: perdoe como você também é perdoado. Perdão não é coração, perdão é entendimento, é razão. É razão. Eu entendi que eu preciso pedir perdão. Ou eu entendi que eu preciso perdoar. Eu entendi. Querer, eu não quero. Mas eu entendi que eu preciso. É igual remédio. Querer, a pessoa não quer. Nós estamos dando remédio para Maria. A Maria andou doentinha esses dias. Estamos dando remédio. É engraçado que a Márcia segura a Maria com a boca aberta, eu taco o remédio lá dentro. Tum! No que você taca o remédio lá dentro, ela faz assim, joga para fora o remédio. Miserável gata. Ela gosta do remédio, dá um trabalho. E é 30 dias de remédio. Foi já 2. Falta só 28. Quem é que gosta de tomar remédio? Mas o remédio é necessário. Talvez a pessoa não gosta de perdoar, não sentir, mas precisa. Então, lembra-te, arrepende-te e retorne às primeiras obras. Retorne. Vai vendo aí o que dá para retornar, o que dá para renovar. Você é uma pessoa joia, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa abençoada por Deus. Deus tem um plano, Deus tem um projeto em você, na sua vida. O direcionamento Deus vai te dando. Deus te colocou aí para ouvir essa mensagem. Ele está cuidando de você. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Aí Deus falou com o pastor Marcos. Nesses dias nós vamos conversar sobre cartas. Cartas para a igreja. Você é a igreja. Tem muita coisa que nós precisamos continuar fazendo, mas tem coisa que temos que deixar para trás. Tem muita coisa que fazíamos e temos que fazer novamente. É igreja, é a manutenção da igreja. Nós estamos falando da manutenção da igreja. Não é fácil, não é simples. Nós somos carne, nós somos falhos. Nós somos limitados, nós somos barro, mas Ele é o oleiro. E Ele vai nos fazer um vaso de barro, mas vai colocar em nós a excelência, o que há de melhor, de maior, de mais poderoso, de mais valioso, que é o Espírito Santo dele. É assim que funciona a igreja, tá? Então, para finalizarmos a nossa conversa, elogio: trabalha, paciente, persevera, e aborrece as obras dos nicolaítas, aborrece as coisas erradas, equivocadas, os partidos que querem ser dono da igreja. Censura: deixou o primeiro amor para trás, abandonou o primeiro amor, parou com aquilo que não devia parar. Aplicação: volta, lembra da onde você caiu, onde você estava quando você caiu, arrependa, veja o que tem que ser mudado, o que aconteceu, arrepende e aí volta às primeiras obras.
Volta, volta, volta. Se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui à disposição para te ajudar. Se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui, com a minha mão estendida para te ajudar. Você pode saber que no que nós pudermos ajudar, estaremos à sua disposição. Ah, não, pastor, eu nem sou daí dessa cidade, eu sou de fora da cidade. Vai procurar o teu pastor. Vai procurar o teu líder, vai procurar a pessoa que tanto te ajudava e de repente você se afastou, se abandonou dessa pessoa. Deus tem um projeto através da sua vida, você é importante. Nós lemos há pouco, Deus vai te enriquecer em tudo para que você seja generoso e pratique boas obras com muitas pessoas. Essa riqueza, a riqueza do Evangelho, é a maior riqueza que nós podemos ter, para que nós possamos ser generosos com tantas e tantas pessoas. Que Deus te ajude a pensar um pouco sobre essa conversa. Querendo, às 19 horas estaremos novamente conversando debaixo da luz desse texto bíblico, tá bom? Se entender que é algo que pode te ajudar, às 18h30 nós estaremos orando, das 18h30 às 18h50. Eu orava, agora eu não oro mais. Pois bem, arrepende-te e volta às primeiras obras. Vai para a oração, 18h30, Facebook, aí mesmo, onde você está me acompanhando, você vai conosco lá e ora conosco. Pronto. Só depende de você. Você, de repente, fala, eu queria tanto que fosse como era antes, pois Deus está me usando para falar com você. O que mais que você quer que Deus faça? Pegue você no colo e faça. É você. Agora é com você. A palavra está sendo dada para você. Agarra a palavra. Como diria o Galvão Bueno. Sai que é sua, Tafarel. Agarra a palavra. Toma posse dela e vamos embora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade de conversar com meus irmãos, com a luz da palavra do Senhor sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja conhecida pelo amor, mas uma igreja que em algum momento acabou permitindo que o amor se esfriasse. Deus, tenha misericórdia da nossa vida, começa pela minha vida, porque eu recebo essa palavra para a minha vida também. Claro, tenha misericórdia de todos nós, nos ajuda a voltarmos às boas práticas que deixamos para trás e nos ajuda a eliminarmos práticas que com o passar dos dias trouxemos para a nossa vida, mas que não contribuíram com nada. Faça essa oração abençoando, Pai, a cada pessoa que recebe essa oração pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Você recebe? Ótimo.